Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Números capítulo 21. O rei de Arade, o cananeu, que habitava o Neguebe, soube que Israel vinha pelo caminho de Atarim. Atacou a Israel e fez prisioneiros dentre eles. Israel fez então o seguinte voto a Yahvé: se entregares este povo em meu poder, consagrarei suas cidades ao anátema. Yahvé ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus em seu poder. Consagraram-nos ao anátema, eles e suas cidades. Deu-se a este lugar o nome de Orma. Então partiram da montanha de Or pelo caminho do mar de Sufi, para contornarem a terra de Edom. No caminho, o povo perdeu a paciência, falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para morrer neste deserto? Pois não há nem pão nem água, estamos enfastiados deste alimento de penúria. Então Yahvé enviou contra o povo serpentes abrasadoras, cuja mordedura fez perecer muita gente em Israel. Veio o povo dizer a Moisés: pecamos ao falarmos contra Yahvé e contra ti. Intercede junto de Yahvé para que afaste de nós estas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e Yahvé respondeu-lhe: faze uma serpente abrasadora e coloca em uma haste. Todo aquele que for mordido e a contemplar viverá. Moisés, portanto, fez uma serpente de bronze e a colocou em uma haste. Se alguém era mordido por uma serpente, contemplava a serpente de bronze e vivia. Nova murmuração contra Deus, contra Moisés. Antes, se o Senhor entregar esses inimigos nas nossas mãos, consagraremos essas cidades ao anátema. Anátema é maldito. Então, todo aquele que reconstruir, todo aquele que morar ali, será maldito. Hoje, não. Hoje, Jesus está à frente. Então, não tem mais maldição, principalmente para aqueles que o aceitam de coração. E aí, então, quando o povo se revoltou contra Deus, Deus enviou serpentes. Assim como ele enviou as codornizes, também ele envia as serpentes. Do nada apareceram serpentes, começaram a picar as pessoas e todos aqueles que olhavam para aquela serpente de bronze que Moisés havia feito, era o quê? Salvo, vivia. Então hoje nós olhamos para quem? Nós olhamos para a cruz de Jesus. Ele não está mais naquela cruz, mas foi naquela cruz que ele padeceu por nós. Então, quando nós olhamos para a cruz, que nós reconhecemos o sacrifício de Jesus para a salvação das nossas almas, nós teremos o que? Vida eterna com Deus. Partiram os israelitas e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Jeabarim, no deserto que faz limite com Moabe, do lado do sol levante. Partiram dali e acamparam na torrente de Zarede, e dali partiram e acamparam no outro lado do Arnon. Esta torrente saía da terra dos amorreus no deserto, porque o Arnon estava na fronteira de Moabe, entre os moabitas e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras de Yahvé: Vaeb junto de Sufa e a torrente de Arnon e o declive da ravina que se inclina em direção à sede de Ar e se encosta na fronteira de Moabe. Dali partiram para Beer. Foi a respeito deste poço que Yahvé disse a Moisés: reúne o povo e dá-lhe-ei água. Então Israel cantou este cântico a respeito do poço, entoai-lhe cânticos, o poço cavado pelos príncipes, que foi perfurado pelos chefes do povo, com o cetro, com seus bastões. E do deserto de Matana para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale que se abre para os campos de Moabe, em direção às alturas de Fasga, que fica diante do deserto e o domina. Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, a fim de dizer-lhe: desejo atravessar a tua terra,
Não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, não beberemos a água dos poços, seguiremos a estrada real até que tenhamos atravessado o teu território. Seom, contudo, não deixou Israel atravessar a sua terra, reuniu todo o seu povo, marchou pelo deserto ao encontro de Israel e chegou a Jaza, onde pelejou contra Israel. Israel, porém, o feriu a golpes de espada e conquistou a sua terra, desde o Arnon até o Jaboque, até os filhos de Amon, pois Jazer se encontrava na fronteira amonita. Israel tomou todas essas cidades, ocupou todas as cidades dos amorreus, Ezebom e todos os seus arredores. Ezebom era, com efeito, a capital de Seom, rei dos amorreus. Foi Seom que fez guerra ao primeiro rei de Moabe e lhe tomou toda a sua terra até o Arnon. Por isso dizem os poetas: vinde a Ezebom, seja ela reconstruída, seja restabelecida a cidade de Seom. Um fogo saiu de Ezebom, uma chama da cidade de Seom e devorou Ar Moabe, consumiu as alturas do Arnon. Ai de ti, Moabe, estás perdido, povo de Camos. Fez dos seus filhos fugitivos e das suas filhas cativas de Seom, rei dos amorreus. A sua posteridade foi destruída, desde Ezebom até Dibom, e destruímos pelo fogo, desde Nofe até Medaba. Estabeleceu-se Israel na terra dos amorreus, e Moisés enviou exploradores a Jazer, e Israel a tomou, bem como os seus arredores, e desalojou os amorreus que ali habitavam. Depois tomaram a direção de Bazã e nele subiram. O rei de Bazã, Og, marchou ao encontro deles com todo o seu povo, a fim de dar-lhes combate em Edrai. Yahvé disse a Moisés: não temas, pois o entreguei em teu poder, ele, o seu povo e a sua terra. Tratá-lo-ás como trataste Seom, rei dos amorreus, que habitava em Ezebom. Derrotaram a ele, a seus filhos e a seu povo, sem que ninguém escapasse, e tomaram posse da sua terra. Depois os israelitas partiram e acamparam nas estepes de Moabe, além do Jordão, a caminho de Jericó. Deus não prometeu que entregaria os amorreus, os heveus, os jebuseus e todos os zeus que tem por aí? Agora começou, um por um, caindo diante de Israel, com uma condição: Israel tem que estar na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Capítulo 22. Balaque, filho de Sefor, viu tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe tomou-se de pânico diante deste povo, pois era muito numeroso. Moabe teve pavor dos israelitas. Ele disse aos anciãos de Madiã: eis esta multidão que devora tudo ao redor de nós, como um boi devora a erva do campo. Balaque, filho de Sefor, era rei de Moabe naquele tempo. Mandou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, em Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos de Amaú. Disse-lhes: eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, pois, eu te suplico, e amaldiçoa por mim este povo, pois é mais poderoso do que eu. Assim poderemos derrotá-lo e expulsá-lo da terra, pois eu o sei. Aquele que tu abençoas é abençoado, aquele a quem tu amaldiçoas é maldito. Os anciãos de Moabe e os anciãos de Madiã partiram, levando nas mãos o preço do augúrio. Chegaram a Balaão e lhe transmitiram as palavras de Balaque, e ele lhes disse: ficai aqui esta noite, e eu vos responderei segundo o que Yahvé me disser. E os príncipes de Moabe permaneceram com Balaão. Veio Deus a Balaão e lhe disse: quem são esses homens que estão contigo? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, mandou-me dizer isto: eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra. Vem, pois, amaldiçoá-lo por mim, assim poderei combatê-lo e expulsá-lo. Deus disse a Balaão: não irás com eles, não amaldiçoarás este povo, pois ele é abençoado. Levantou-se Balaão de manhã
e disse aos príncipes enviados por Balaque: Tornai a vossa terra, pois Yahvé recusa deixar-me ir convosco. Levantaram-se os príncipes de Moabe e voltaram para Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a vir conosco. Balaque enviou de novo outros príncipes em maior número e mais importantes do que os primeiros. Foram ter com Balaão e lhe disseram: Assim falou Balaque, filho de Sefor: Eu te suplico, não recuses vir ter comigo, pois te concederei grandes honrarias, e tudo o que me disseres eu farei. Portanto, vem e amaldiçoa por mim este povo. Balaão deu aos enviados de Balaque esta resposta: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir a ordem de Yahvé, meu Deus, em coisa alguma, pequena ou grande. Agora ficai aqui esta noite, vós também, e ficarei sabendo o que Yahvé poderá me dizer ainda. Veio Deus a Balaão durante a noite e lhe disse: Não vieram essas pessoas para te chamar? Levanta-te e vai com eles. Contudo, não farás senão aquilo que eu te disser. Levantou-se Balaão de manhã, selou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Você é povo escolhido de Deus, portanto, é abençoado. Nenhum mal te atinge. Mas para isso acontecer, eu tenho que estar com os meus joelhos dobrados, eu tenho que estar com o meu coração voltado para Deus, eu tenho que estar falando com Deus e sempre ouvindo o que Ele quer de mim. E principalmente obedecendo. A prosperidade do cristão é a obediência a Deus. A sua partida excitou a ira de Yahvé, e o anjo de Yahvé se colocou na estrada para barrar-lhe a passagem. Ele montava a sua jumenta e os seus 2 servos o acompanhavam. A jumenta viu o anjo de Yahvé parado na estrada com a sua espada desembainhada na mão. Desviou-se da estrada em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar à estrada. O anjo de Yahvé se pôs então em um caminho estreito no meio das vinhas, com um muro à direita e outro muro à esquerda. A jumenta viu o anjo de Yahvé e encostou-se ao muro, apertando neste o pé de Balaão. Ele tornou a espancá-la outra vez. O anjo de Yahvé mudou de lugar e se colocou em uma passagem apertada, onde não havia espaço para passar nem à direita nem à esquerda. Quando a jumenta viu o anjo de Yahvé, caiu debaixo de Balaão. Balaão ficou enfurecido e espancou a jumenta a golpes de bordão. Então Yahvé abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: Que te fiz eu para me teres espancado já por 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: É porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, já te haveria matado. Disse a jumenta a Balaão: Não sou eu a tua jumenta que te serve de montaria toda a vida e até o dia de hoje? Tenho o costume de agir assim contigo? Respondeu ele: Não. Então Yahvé abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo de Yahvé parado na estrada, tendo a sua espada desembainhada na mão. Inclinou-se e se prostrou com a face em terra. Disse-lhe o anjo de Yahvé: Por que espancaste assim a tua jumenta já por 3 vezes? Sou eu que vim barrar-te a passagem, pois com a minha presença o caminho não pode prosseguir. A jumenta me viu e, devido à minha presença, ela se desviou por 3 vezes. Foi bom para ti que ela se desviasse, pois, senão, já te haveria matado. A ela, contudo, teria deixado com vida. Balaão respondeu ao anjo de Yahvé: Pequei, não sabia que tu estavas parado diante de mim, no caminho. Agora, se isto não te agrada, voltarei. O anjo de Yahvé respondeu a Balaão: Vai com esses homens, somente não digas coisa alguma além daquilo que eu te mandar dizer. Balaão foi com os príncipes enviados por Balaque. Balaque soube que Balaão vinha e saiu ao seu encontro na direção de Ar-Moabe, na fronteira do Arnon, na extremidade do território. Balaque disse a Balaão: Porventura não enviei mensageiros para chamar-te? Por que não vieste a mim?
Na verdade, não estou eu em condições de honrar-te? Balaão respondeu a Balaque: Eis-me aqui, junto de ti. Poderei eu agora dizer alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, eu a direi. Balaão partiu com Balaque e chegaram a Cariate-Uzote. Balaque imolou animais grandes e pequenos e ofereceu parte deles a Balaão e aos príncipes que o acompanhavam. Depois, ao amanhecer, Balaque tomou Balaão e o fez subir a Bamote Baal, de onde pôde ver a extremidade do acampamento. Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez conforme lhe havia dito Balaão, e ofereceu em holocausto um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: Permanece de pé junto dos teus holocaustos, enquanto eu me retiro. Talvez Yahvé me permita encontrá-lo. Aquilo que me fizer ver, revelar-te-ei. E foi-se para uma colina desnuda. Balaão é um caso dessas pessoas que recebe os dons de Deus e depois usa em benefício próprio. Olha, vai lá, fala com Balaão e leva essa quantia para ele. É o que ele cobra pelos serviços. Não é assim? Ah, aquela pessoa tem os 9 dons. Não, a igreja tem os 9 dons. Um fala em línguas, outro interpreta, outro tem revelação, outro tem o discernimento das línguas, outro tem profecia, outro tem visão. Ao todo, são 9, e cada um tem um dom que Deus especificou para uso na igreja, não para uso, eu vou usar o dom que Deus me deu para ganhar dinheiro. Nada disso. Deus não vai retirar o dom dessa pessoa, mas vai cobrar as atitudes, os atos dela. Pode ter certeza disso. Balaão então se retira para ver o que Deus vai falar com ele. E vai para onde? Para uma montanha desnuda, ou seja, é um descampado, é um alto, mas não tem árvore, apenas a vegetação.